Agora vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, né? Precipitando a verdade. Aquela parte que a gente não gosta e a gente joga fora tudo porque a gente não gosta de alguma parte. Uma vez eu estava querendo lembrar da frase do irmão do Cobara, né? Ele falando assim, não citando esse texto, é claro, mas uma outra situação, que tem gente que pega, joga a água suja da bacia com a criança junto, né? Porque antigamente as pessoas tomavam banho na bacia. Eu já tomei banho de bacia no sítio do meu amor, lá era um bacião para tomar banho e uma toalha para todo mundo, né? Hoje é uma frescura, uma toalha para cada um, vê se pode uma coisa dessa, né? Mas lá no sítio era assim. E aí eu me lembrei, né, ligando as coisas, eu sei o que ele está dizendo. Então, a mãe pega uma criança, dá banho na criança, e aí vai jogar a água suja da bacia, né? A criança vai junto. Nós fazemos isso com a verdade de Deus. Alguma coisa que a palavra de Deus disse ali, eu não gostei daquilo que a palavra de Deus disse. Não, eu gosto de algumas coisas, mas aquelas outras coisas ali, não, aquilo ali eu não gosto não. Aquilo ali não está combinando com meus princípios, né? E desde quando a palavra de Deus tem que combinar com os meus princípios? Meus princípios devem estar sujeitos à palavra de Deus. E aqui nós vamos ler, meus irmãos, essa história que é uma triste história, o início do ministério de Jesus, quando ele voltou para a cidade dele, Nazaré. É uma mensagem muito simples, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, vamos aqui no capítulo 4, no capítulo 4 do livro de Lucas, e o versículo que nós vamos começar a ler é o versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam olhando para ele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até
o alto do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos esse momento em que a sua igreja se reúne diante da tua face. Nós agradecemos, Senhor, as bênçãos derramadas, não só neste domingo, mas nesse final de semana sobre a sua igreja, e pedimos, Senhor, que pelo Espírito Santo o Senhor possa falar pela boca do seu servo, e pelo Espírito Santo a tua palavra entre no coração de todos os que ouvem neste momento. Que essa semente, Senhor, possa brotar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma olhadinha no versículo 28 e 29 novamente. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até ao alto do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. A situação aqui é que eles estão querendo precipitar a verdade. Mesmo porque Jesus disse que Ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, Ele disse. Então, se eles querem pegar Jesus e jogar a borra abaixo, é porque eles querem precipitar a verdade. Irmãos, quando a gente olha esse texto, veja, Nazaré não é uma cidade qualquer. Nazaré, ela tem uma importância histórica muito grande para nós cristãos, e assim que deve ser visto, pelo menos para quem estuda a palavra de Deus, Nazaré, para nós deve ser a terceira cidade em importância. Porque para mim, a cidade mais importante da Bíblia é Jerusalém. A segunda cidade mais importante seria onde Jesus nasceu, que é Belém. E a terceira cidade deveria ser Nazaré. Porque foi ali que Jesus fez o quê? Ali que ele cresceu. Os seus pais moravam ali, tanto antes quanto depois do seu nascimento. Ou seja, 90% da vida de Jesus foi passado nas ruas daquela cidade, um pequeno vilarejo. Um pequeno vilarejo, meus irmãos, mas muito pequeno mesmo, talvez. Olha, não estou falando bobagem. Quando a gente fala de um sítio, de uma cidade antiga, você pode ficar assustado com o que eu vou dizer, mas é menor do que a nossa vila. É menor do que a vila aqui que nós moramos. Porque não havia muitas pessoas que moravam nas cidades. As pessoas comumente moravam aonde? Moravam na região, moravam pelos sítios e tal. Então, era um lugar muito importante. Dali, meus irmãos, qual cidade que o anjo veio e apareceu? O anjo apareceu, o anjo Gabriel foi visitar essa cidade pelo menos 2 vezes. Quando ele apareceu para Maria e depois ele apareceu para José. Então, assim, que cidade pode olhar e dizer: olha, Deus mandou um anjo aqui para nós, para nossa cidade. Anjo mesmo, não estou falando em figura humana que pode ser um anjo, mas eu estou falando de um anjo, que tem um nome. Só tem 2 anjos na Bíblia que tem nome, que é Miguel, que é o arcanjo, e o anjo Gabriel. Não tem nomes de anjos na Bíblia, só esses 2. Pois o Gabriel não foi lá nessa cidade, não visitou essa cidade, não entrou numa casa dessa cidade. Nós não estamos falando de uma cidade qualquer, é uma cidade privilegiada, E ali, meus irmãos, como eu disse, era a residência de Jesus. Tá? Jesus andou naquelas ruas, conhecia aquelas pessoas desde pequeno, ali, carpinteiro ali, Então ele é chamado de o carpinteiro, mas o pai dele também foi carpinteiro. Todos os textos, quando se remete à família de Jesus, a ele, os seus pais, seus irmãos, os 4 irmãos, as suas irmãs, sempre que fala assim, do jeito que eles conhecem muito a Jesus. Seja em Mateus, seja no livro de João, quando eles falam: nós conhecemos o pai dele,
nós conhecemos a mãe dele, José, a Maria, nós conhecemos. Eles dão nome a todos os irmãos de Jesus. Eles falam que Jesus tinha irmãs, quer dizer, irmãos, nós não estamos falando de uma cidade. Se o Novo Testamento quase não fala nada da infância de Jesus até os 30 anos, não é verdade, quase não fala nada. Só que é uma coisa, o tempo que Jesus viveu ali é muito maior do que ele viveu, por exemplo, andando no seu ministério. Ele morreu com 33 anos. Pode-se dizer então que desses 33 anos, quase 30 foram passados em Nazaré. Por isso, não é uma cidade qualquer. Conhecemos a palavra de Deus, nem para Jesus, que viveu ali naquela cidade, e muito menos para Deus. Porque Deus escolheu aquela cidade para quê? Para que Jesus ficasse lá até sair para o seu ministério. Uma outra coisa importante sobre Nazaré é que Nazaré deu um título tanto para Jesus quanto para os seus discípulos. Quando você vai para Mateus, no capítulo 4, no versículo 13, é dito que Jesus saiu de Nazaré para ir para Cafarnaum. É fato. Ali ele começou o ministério dele, que saiu da cidade de Nazaré, ou seja, ele foi batizado, depois ele foi levado para ser tentado no deserto, ele então voltou para Nazaré, e depois que ele volta para Nazaré, ele sai para Cafarnaum, para realmente morar em Cafarnaum, no ministério dele, tá? Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos é assim para mim. E eu queria que fosse para todos aqui, que o Senhor fosse o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Então, Nazaré tem um título para Jesus. Jesus o Nazareno. E muitas vezes na Bíblia Jesus é chamado de o Nazareno. Quando o Filipe identifica Jesus para o amigo dele lá, o Natanael, achamos Jesus de Nazaré. Então para ele Jesus era Jesus de Nazaré. As pessoas, meus irmãos, em Jericó, quando Jesus passou, entrou na cidade, e tinha o cego Bartimeu, e passou aquela multidão, e o cego ouvindo, quem que está passando? Quem que está passando? Alguém olhou e gritou, é Jesus de Nazaré. Todo mundo sabia quem era Jesus de Nazaré. Falava de Jesus de Nazaré, era um grande profeta da Galileia. Falava de Jesus de Nazaré, era o personagem no tempo dele, porque, é Jesus de Nazaré. Então Bartimeu já correu atrás para a busca do milagre. E olha como era importante esse título. Quando Jesus morreu, Pilatos fez certeza de fazer aquela placa lá e colocar sobre a cruz, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Estão lembrados disso? E foi colocado lá para ser lido em 3 línguas diferentes. Então, meus irmãos, seja para os judeus, seja para os gregos, seja para os romanos, Jesus era Jesus de Nazaré. É assim. Então Nazaré é uma coisa, se Jesus com 30 anos saiu de lá, mas Nazaré nunca saiu de Jesus, porque até hoje muitos o conhecem como Jesus de Nazaré. E para nós, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos problema nenhum de olhar e dizer o Nazareno, porque é assim que o próprio apóstolo Paulo, veja como esse nome Nazareno foi pegando, as coisas pegam, o apelido pega, O primeiro apelido que os discípulos de Jesus receberam foi Nazarenos, a seita dos Nazarenos. É o primeiro título. Não foram chamados de cristãos, não, foram chamados de cristãos lá na frente, 20, 30 anos depois que Jesus já tinha morrido. Aí foram chamados de cristãos. Mas o primeiro apelido que os discípulos de Jesus receberam foi Nazarenos, a seita dos Nazarenos. Então, irmãos, Paulo, ele foi acusado. O Tértulo, quando foi falar um discurso contra Paulo, ele disse: esse homem é o principal da seita dos nazarenos,
Como que menosprezando Paulo. Paulo não se sentiu menosprezado, de jeito nenhum. Eu também não me sentiria. Sei que você não se sentiria. Então Nazaré deu um título para Jesus, e esse povo é um povo privilegiado, né? Então já foi um privilégio. Jesus vivia ali quase 30 anos. Aí no capítulo 4, vamos voltar aqui então, no capítulo 4, no versículo 16, diz que Jesus, ele chegando a Nazaré, onde ele fora criado, olha só, Mateus fala que é sua pátria, e Lucas nos diz que é o lugar onde ele foi criado, tá? Então, agora o Espírito Santo leva ele ali. Como é que eu sei que é o Espírito Santo que levou? É só ler o versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia. Então, meus irmãos, o Espírito Santo pega Jesus. Depois de ter passado 30 anos lá, Jesus ele sai, ele vai para a Galiléia, vai para a cidade de Cafarnaum. E a Bíblia está dizendo aqui nesses versículos 14 e 15 que Jesus ficou muito famoso. Porque ele fazia milagres, então ele ficou muito famoso. Porque ele ensinava com autoridade, ele ficou muito famoso. Você vai ver duas frases boas aqui, seja no versículo 14, seja no versículo 15. Primeiro, no versículo 14, fala assim: a sua fama correu por todos os lugares. Então ele estava famoso. Ali, naquela região da Galiléia, a sua fama correu. No versículo 15, ele estava ensinando nas sinagogas. E olha o final do versículo 15: por todos ele era louvado. Olha, irmãos, então ele volta para a cidade dele, ele não volta como um carpinteiro, ele não volta como filho de José e Maria apenas, ele não volta como um simples cidadão nazareno, não. Ele já estava famoso, por todos ele era louvado, então ele já volta assim, com aquela autoridade de profeta mesmo, que ele estava recebendo na Galiléia. E aí, irmãos, que oportunidade esses nazarenos tiveram. Quem que conhecia melhor Jesus do que os nazarenos? Eles poderiam pensar: nós nunca vimos esse rapaz fazer uma coisa errada. Meus irmãos, quem de nós pode olhar para todas as pessoas que nós conhecemos e dizer assim: fala uma coisa errada que eu já fiz na minha vida? Você pode fazer isso? Eu não posso fazer isso. Fala alguma coisa errada que eu já fiz. Jesus olhou para as pessoas que o odiavam e ele disse: qual de vós me acusa de pecado? Aquelas pessoas conheciam Jesus desde criança, então sabiam qual era o comportamento dele, como é que ele tratava as pessoas, como ele falava, o seu zelo pela palavra de Deus, um homem irrepreensível, nunca pecou. Então, eles, meus irmãos, eram as maiores testemunhas de um homem Deus. Ele saiu de lá homem, ele voltou o Deus homem. Então eles podiam olhar e dizer: está confirmado, já sabemos quem que esse homem é. Esse homem é o Messias. Agora Deus está dando uma oportunidade para eles. Novamente, Jesus vai entrar na sinagoga que ele sempre entrou. Olha essa frase que nós temos no versículo 16: chegando a Nazaré, onde ele fora criado, aqui está, entrou num dia de sábado, como era o seu costume na sinagoga. Então aqui você vai ler assim: entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Aí está. Eu gosto dessa palavra, eu gosto dessa parte aqui, até parece com aquilo que a gente estudou hoje de manhã do Eutico, tá? Que o nosso dever de estar na igreja. Jesus, ele tinha o costume de estar na casa do Senhor, na sinagoga ou no templo, se fosse hoje a igreja. E uma coisa importante aqui, que você pode acompanhar comigo se você quiser, é que Jesus, ele não precisa, e não precisava, né, de motivos para ir à igreja. Ele não precisava. Eu vou quando eu precisar. Se um dia eu precisar, eu vou. Como é que funciona esse negócio de precisar?
Se você perder uma perna, perder uma orelha, se alguém estiver doente na sua casa, se tiver falta de dinheiro, é assim a necessidade? É isso que vai te levar para a igreja? Não, quando eu tiver vontade eu vou. Calma lá. É assim que funciona? Já pensou se a gente fizesse isso? Um trabalho, por exemplo? Quando eu tiver vontade eu vou trabalhar. Olha, irmãos, a coisinha está feia. Né? Às vezes a pessoa vai e não vai sem nenhuma vontade, mas ele fala, mas eu tenho conta para pagar, né? Com vontade ou sem vontade, eu vou ter que ir, tá? Então eu só vou na igreja quando eu sentir vontade, só vou na igreja somente quando a minha agenda permite. Olha, eu tenho aqui meu churrasquinho, eu tenho aqui meu futebolzinho, eu tenho aqui meu encontro com as senhorinhas da minha rua, né? Eu tenho aqui a minha fulana para visitar, aqui também e tal, né? Não sobrou nenhum espaço para a agenda de Jesus aqui, não tem nenhum espaço aqui para a igreja. Veja, você primeiro deve colocar na sua agenda um espaço para a palavra de Deus, para estar na casa de Deus, e tudo mais deve encaixar ali. Entende? É o que Jesus fazia. Como de costume, ele foi aonde? Ele foi na sinagoga. Na sinagoga que ele sabia depois salteado como é que eram os bancos, né? Não foi somente em tempo de festa ou de política, porque as pessoas vão no tempo de festa, no tempo de política. O tempo de política é um fiasco, né? E às vezes o pastor tem que fazer de João sem braço, não tem jeito, né? E a pessoa vem, coisa e tal, nunca vem, mas vem. Aí diz que é que nem a Marina, né? A Marina só aparece de 4 em 4 anos, né? Ela aparece, né? Aí vai aparecer aqui também de 4 em 4 anos. Não, de jeito nenhum, né? Eu não vou, quando eu estou cansado, não adianta. Então, olha, você tem que ir cansado mesmo, sabe? Eu acredito que muitos irmãos, hoje à noite, eles têm um motivo para não vir na igreja: o cansaço. Não foi fácil. Esses 3 dias eu acredito, não foi fácil. Vocês devem estar cansados. Eu vou, se eu gostar do pastor, eu vou. Se não gostar, eu não vou. Então, o negócio seu é gostar ou não gostar do obreiro, do pastor. Então você está enrolado. Maldito homem que confia no homem. Eu só vou quando está tudo bem na igreja. Então, quando tem problema na igreja, você não vai. Se fizéssemos isso, meus irmãos, na nossa casa, seríamos os primeiros a abandonar o nosso lar. Porque o que mais tem no lar é o quê? É problema, não é verdade? Veja, irmãos, Jesus, ele não precisava de motivos para estar na igreja. Ele apenas ia para a igreja. Aí o filho pergunta para o pai: pai, por que a gente tem que ir na igreja? O pai fala assim: porque tem que ir e acabou, né? Eu não gostei dessa resposta. Uma criança pode até dizer: eu quero a explicação, eu preciso de algo mais, não preciso de nada, sabia? Não preciso de nada. Por que nós vamos? Nós vamos porque nós vamos. É nosso costume, é assim mesmo e acabou, né? Aí a criança tem que obedecer, né? Ela vai, que coisa e tal. Eu falei para vocês hoje de manhã, daquele irmão, né, que me convidou para ser no batismo dele, tinha mais de 60 anos. Eu pensava que já fazia 60 anos que ele era batizado, porque toda vez que eu via ele, estava dentro da igreja. Mas não, ele disse: eu ia na igreja porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe me levavam. Eu nunca me converti. Meu pai e minha mãe já morreu, mas eu continuei indo na igreja. Eu não parei. Veja como é importante, irmãos, esse hábito de estar na casa do Senhor. Tem um benefício muito grande para nós e para os nossos filhos, para os nossos familiares. Estar na casa do Senhor toda semana. Você está na casa de Deus, você expõe os seus filhos a ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quantos filhos eles saem, seja para fazer uma faculdade, ou saem porque saem mesmo e vão, e um dia eles sentem uma saudade, o pai pode ter morrido, a mãe pode ter morrido. Eles lembram do quê? Do tempo que o pai e a mãe levavam onde? Para a casa de Deus, para a igreja. Sabe, eu estava com um pedreiro, não faz muito tempo, eu estava com um pedreiro e falando de Jesus para ele, falando: olha, você precisa ouvir a palavra de Deus, falando do amor de Deus para ele. Teve um momento que ele parou, sabe? Parou, o olho dele se encheu de lágrimas, assim, de lágrimas mesmo. Baixou a cabeça, sentou, falei: agora, pronto, né? Estraguei o dia do pedreiro, não vai trabalhar mais, né? Aí ele sentou e disse: minha mãe me levava na igreja quando eu era
Minha mãe pegava eu e meus irmãos, todos nós entregava, levava. Agora o Senhor me fez lembrar da minha mãe. O olhinho dele, coitado, se encheu de lágrimas. Veja como é importante esse hábito. Jesus entrou no dia de sábado, como era o seu costume, na sinagoga, e o que ele faz no versículo 16? Ele se levanta para ler. Então ele vai ler a Bíblia e depois ele vai explicar a Bíblia. Veja no versículo 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável ao Senhor. É um texto maravilhoso da Bíblia, como quase todos. Porque alguns textos são muito tristes mesmo, de condenação e tal, mas eles são necessários para a nossa vida espiritual. Esse texto aqui falava do Messias. Os judeus esperam o Messias até hoje, porque eles não creem em Jesus. Eles estão aí. Existe uma tal de igreja messiânica que não crê em Jesus, como a palavra dele não crê, mas eles falam que crê, mas não crê. O Jesus que eles ensinam é muito diferente desse que está no Novo Testamento. Os judeus não creem que o Messias veio, e Jesus já veio. Então, meus irmãos, ele pega esse texto, ele lê, ele fala o que o Messias vai fazer. Uma profecia de 800 anos que fala que o Messias ia evangelizar os pobres. Aquelas pessoas, meus irmãos, os pobres de espírito. Quando fala pobre, não é porque é pobre de dinheiro, porque Zaqueu era rico e se converteu, Cornélio era rico e se converteu, mas muitos pobres no tempo de Jesus também recusaram a palavra, abandonaram a Jesus Cristo. E aí fala mais, fala que ele veio evangelizar os pobres, ele veio curar aquelas pessoas que têm o coração quebrado, machucado. E isso acontece, meus irmãos. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas se machucam. Se machucam porque se decepcionam com outras pessoas. Isso é uma coisa normal numa vida, você se decepcionar com outras pessoas. Se machucam porque se decepcionam com o sistema. Acreditei tanto, Tem um sujeito amigo, não é tão amigo, mas é um bom conhecido, e ele estava lá todo fervoroso, trabalhando para uma pessoa, para o prefeito, coisa e tal. Aí o lado dele ganhou, e assim que ganhou, esqueceu dele, ele estava assim, até com depressão. Eu falei, mas rapaz, é o sistema, esquece isso, rapaz, vai fazer mal para você. E às vezes a pessoa tem o coração todo quebrado, arrebentado, porque ele é decepcionado com ele mesmo, pelas suas próprias escolhas ruins. E Jesus está dizendo, olha, o Messias vem para evangelizar, o Messias vem para consertar esse coração todo arrebentado, todo decepcionado. O Messias vem para isso. Vamos ler aqui no versículo 19, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Às vezes a pessoa se escraviza, mas se escraviza de um jeito terrível, É uma forma de Satanás escravizar as pessoas. Às vezes ela é escrava, meus irmãos, até do próprio trabalho. Porque assim, esquece da esposa ou do marido e dos filhos, porque a vida é trabalho. Não pode ser assim também. As pessoas nunca vai, se não tem tempo para a família, como vai ter tempo para Deus, para a igreja? Pense nisso. Às vezes as pessoas são escravas de tantas coisas como o vício, o que um vidro de algo pode fazer numa família, destruir uma pessoa. Nossos jovens entregues, seja ao entorpecente, seja à internet, são escravos. Hoje os nossos jovens são escravos da internet. Sabia que Jesus veio te libertar disso também, dessa escravidão? Ele quer libertar de toda espécie de escravidão. E diz aqui no versículo 19, abriu os olhos dos cegos. Satanás cega as pessoas. Satanás é um mentiroso. Ele mente o tempo todo, porque ele é o pai da mentira.
E aí as pessoas são cegadas pelo diabo. Então ele está dizendo, o Messias veio para isso. Ele vai vir para isso. Ele lê essa passagem, o que ele faz? Ele entrega o rolo, não tinha livro naquele tempo, era tudo rolo, pergaminho, entregou lá os pergaminhos e foi sentar novamente, ficou sentadinho lá na sinagoga. É assim que acontece na sinagoga, ele sentou quietinho lá e todo mundo ficou olhando para ele. Pastor, por que ele sentou e todo mundo ficou olhando para ele? Porque ele só leu, ele não explicou. E a gente tem que ir lá, ler a palavra de Deus e explicar, falar a prática, olhar e dizer assim, olha, esse texto está falando desse assunto. Aqui nós temos uma lição espiritual muito grande, irmãos. É isso que o pastor tem que fazer, que um pregador que vai vir aqui na frente vai fazer. Mas Jesus, ele lê, ele entrega a Bíblia para o ministro, ele senta e ele não fala nada, ele fica quieto e todo mundo está olhando para ele. Aí ele explica. A explicação é que doeu. Ele olha e diz assim, hoje se cumpriu essa escritura. Jesus está dizendo, hoje é um dia aceitável. Hoje é um dia maravilhoso. É o dia do Messias. Eu sou o Messias. Essa profecia se cumpre hoje aos vossos ouvidos. Ele está dizendo, eu sou o Messias. Existe uma questão de expectativa versus realidade em quase tudo que a gente faz na vida. Eu posso comprar um carro velho e cair nos pedaços e vender o carro velho e cair nos pedaços. Cada um com as manias dele, não é verdade? Aí um camarada escreveu assim, e como é que está esse carro aí? Do jeito que eu escrevi no papel. Como é que eu escrevi aí? Não está bom não, então é isso aí, né? Não fique criando expectativas, tá? As pessoas criam uma expectativa. Muito tempo atrás, um camarada veio comprar um carro velho, meu Deus, o carro já era velho, mas velho mesmo, né? Aí a mulher olhou e disse assim, tem buzina? Não tinha buzina. Eu digo, minha senhora, mas era um Corcelzinho bonitinho, não era feio, não era bonitinho. Eu disse, não, buzina não tem. Não tem porque para colocar buzina tinha que furar o painel, eu não deixei, então você aperta aqui no volante, não tem. Aí não tem buzina, a mulher falou. Eu era meio esquisito naquele tempo, eu era meio bruto, né? Aí eu fui fechando uma porta, fechei outra, né? Estava dentro do carro, dei partida, o rapaz disse, não moço, você está indo embora? Eu estou. Fala para sua mulher que ali na Galdino, ali tem carro que tem buzina. Vai na Caoa, ali Caoa é a revendedora da Ford. Eu disse, vai lá tem buzina, né? Então, cria-se uma expectativa que não existe, né? A pessoa está comprando um carro, vai nem perguntar se tem buzina, né? Tem que ver se está andando. Agora, meus irmãos, os judeus tinham uma expectativa errada do Messias. Essa é a questão. Eles gostaram da leitura do texto. Você vai ver que ele fecha, ele fala, está cumprindo a escritura. Lê o versículo 22 comigo. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam. Opa, essa palavra tal, né? Está bem, né? Então, aquele texto era um texto conhecido. Todos conheciam que aquele texto falava do Messias. E todo judeu espera o Messias. Então combinou o que eles queriam ouvir com aquilo que Jesus disse, pelo menos a princípio. Está tudo bem, está falando do Messias, nós estamos esperando o Messias, né? E para eles o Messias ia vir e ia ter uma virada de mesa. Como assim, pastor? Já ia pegar o Pilatos, ia pegar o Herodes, ia pegar o César e dar fim em todo mundo. Ou seja, os judeus que iam mandar, pronto. Então na cabeça deles o Messias ia fazer isso. E vai fazer. Jesus, ele vai reinar. Acontece que a primeira vinda do Messias era desse jeito aqui. E eles não aceitavam, né? Eles estranharam a explicação. Olharam ali,
mas ele não tem uma espada, ele não está em cima de um cavalo branco, ele não está chutando as mesas, né? Ele, calma lá, né? Chutou a mesa deles lá no templo, mas não chutou a mesa do Herodes e nem de Pilatos. Então alguma coisa está errada com isso aí. Ele se parece com o profeta, mas só com o profeta, não parece com o Messias. Então eles foram se decepcionando. A ponto, olha o versículo 22, que diz assim: calma lá, não é este o filho de José? Só para vocês terem uma ideia, vamos para o livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 55. Nós temos uma passagem semelhante aqui. Mateus, capítulo 13, e versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, veio tanta sabedoria? Ou, de onde veio isto? Versículo 56, 7, né? E se escandalizavam-se nele. Essa palavra escândalo significa que a pessoa tem vergonha. Vergonha, sabe? É assim, eles tiveram vergonha de Jesus, por Jesus falar que era o Messias. Não, você não é o Messias. O Messias não é assim como você. Então eles tinham uma expectativa bem diferente da realidade, né? E aí, meus irmãos, houve essa decepção. Agora volte lá comigo, né? Volte lá comigo que Jesus sentiu o semblante do desprezo. Jesus sentiu o semblante do escândalo, né? de sentir, nossa, isso não, isso não é o Messias. Então ele sentiu aquele repúdio e citou dois exemplos no Velho Testamento. Elias indo para ajudar a viúva em Serepta, Eliseu indo curando, né, o Naamã, o Ciro, duas pessoas de outras nações. Então ele usa esses dois exemplos para dizer: um profeta não é aceito na sua própria terra. Eles entenderam essa mensagem mais do que nós imaginamos. Eles queriam um Messias que odiasse os inimigos. Agora me aparece esse Messias com essa cara de amor, com essa cara de paz, com essa cara e diz que ama os inimigos, que ama os pecadores, que ama todos. Irmãos, eles não estavam prontos para essa verdade. E aí, o que a gente faz quando a gente não está pronto para a verdade? Olha o que eles fizeram. Então, pode pular esse aqui, né? Os nazarenos, eles tentam precipitar a verdade. Já que eles não aceitam a verdade, calma, né? Nós não aceitamos essa palavra não. Então, o que eles vão fazer? Aqui no capítulo 4, no versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, primeiro se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o mais alto do monte, em que a cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Então, irmãos, já que a gente não gosta da verdade, vamos jogar ela fora. Isso que o pastor pregou, a gente não gosta, vamos jogar fora. O precipício, precipitar-se. Na cidade que eu nasci, tem um lugar lá que chama Buracão. Paulinho sabe? Toda vez que a gente ia para a escola, a gente passava do lado do buracão. Chamava Buracão porque era um lugar negativo mesmo assim, 40, 50 metros de altura, talvez até mais, não me lembro quanto, era bastante. E nem tinha um parapeito, nada, quando a gente era pequeno, não tinha nada disso, né? Uma coisinha de nada lá, mas não tinha nada. E de vez em quando a pessoa caía, era só um tombo, tá? Era o tipo de um tombo único. Tombou, morreu. Caía lá embaixo, se esborrachava. Faz pouco tempo, talvez uma semana ou duas, uma criança caiu no precipício de Maria. Lá perto do irmão Gilberto, né? É vizinho lá do sítio dele. Irmãos, eu estive nesse lugar.
lá em Nazaré. O precipício. Eu fico imaginando assim, né, a pessoa jogada de lá daquela, sabe? Israel tudo é montanha, mas aquela especial, ela também é negativa. Não é a pessoa cair e ir rolando, a pessoa vai e se esborracha lá embaixo. Ou seja, para eles pegar Jesus e jogar Jesus morro abaixo, é porque eles queriam que Jesus morresse. Dá fim em Jesus. Ou seja, dá fim na verdade. A gente não aceita a verdade, nós vamos jogar a verdade fora. Então, irmãos, olha, as pessoas elas costumam mudar muito quando estão diante de Jesus. Os judeus eles saíam dessa questão de alegria para tristeza rapidamente com Jesus. Né? Algumas coisas eles gostavam muito de Jesus, milagres, positivo. Né? Transformar água em vinho, positivo. Né? Multiplicar pães, positivo, porque foi 2 multiplicações. Né? Então, algumas palavras eles também gostavam de Jesus. Gostava muito que Jesus pudesse olhar e dizer, né, por exemplo, falar do amor. As pessoas gostam que fala de amor, então quando Jesus falava de amor, eles gostavam desse tipo de palavra. As bem-aventuranças, né, é uma coisa que cala gostoso no nosso coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso me faz bem de ouvir. Veja só. Então as bem-aventuranças, essas coisas, às vezes as pessoas gostam de ouvir, como também os judeus. Ninguém pegou pedra para jogar em Jesus quando ele falou essas palavras. Tem alguns exemplos. Aqui em Nazaré, que a gente viu, foi uma. Tá? Eles gostaram e depois que Jesus falou que era o Messias, eles não gostaram. Em João 6, eles vão lá, comem o pão porque Jesus multiplica o pão. Né? Mas quando Jesus diz que é o pão da vida, olha que diferença. Diferença de comportamento. Eles vão, eles querem Jesus multiplica o pão, todo mundo come, aí Jesus se levanta, vai num lugar lá e fala: eu sou o pão da vida. João capítulo 6. Você pode abrir comigo? João capítulo 6, versículo 41. Vamos lá. Então é um pouquinho na frente aí, se você tem a sua Bíblia, é só abrir aí alguns capítulos na frente. Você vai ler aqui, João capítulo 6 e versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, ele fica falando que desceu do céu? Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: que discurso duro! Quem que pode escutar essa palavra? Está vendo só? Eles estavam ali, irmãos, porque eles queriam ouvir Jesus. Eles estavam contentes com Jesus. Jesus ia para um lado, eles iam. Jesus ia para o outro, eles iam. Aí Jesus ainda multiplicou o pão ali e todo mundo comeu. Todo mundo ficou pertinho de Jesus. Aí quando Jesus fala: eu sou o pão vivo. Aí as pessoas disseram: não. Isso não. Isso é muito duro para a gente ouvir. E foram embora. Largaram ele falando sozinho. No capítulo 7, no versículo 40, novamente Jesus está lá em Jerusalém. Dá uma olhadinha. Muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente esse é o profeta. Está todo mundo aqui querendo ouvir o profeta. Estão felizes de ouvir a palavra do profeta de Jesus. Essas mesmas pessoas, as mesmas, no capítulo 8, versículo 58, abra lá comigo, capítulo 8, versículo 58, Jesus disse assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que aconteceu no versículo seguinte? Então, pegarem pedras para lhe atirarem. É isso que aconteceu. Quando ele disse: eu sou, o judeu não aguenta isso. Porque para um judeu, o eu sou é o Deus Todo-Poderoso do Velho Testamento. É por isso que pegarem pedras para atirar em Jesus.
que nós estamos e somos capazes de suportar a respeito da palavra de Deus? O mundo gosta de Jesus, mas não gosta da doutrina de Jesus. Nós falamos já, os religiosos adoram frases feitas de Jesus. Bem-aventurança, amar o teu próximo, né? Oferece outra face, né? O que o homem quer fazer para você, você faça para ele também, né? Olha, o pessoal gosta disso aí como gosta do Gandhi. Aí não tem diferença nenhuma de Jesus com um profeta aí qualquer. Não tem, porque eles pegam uma frase de Jesus, esse é meu lema, né? Mas calma, Jesus não falou só isso. Mas aí quando Jesus aperta, quando ele fala, todos são pecadores, falando o que é pecado e o que o pecado separa o homem de Deus. Então, o pecado é uma transgressão contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, o que Deus diz na sua palavra que é a Bíblia. Isso é pecado. E a verdade é Deus, o que Ele diz na sua palavra. Falando que os pecadores estão condenados ao inferno. Nem existe inferno, está vendo? Então você pega a verdade, uma verdade chamada inferno, e você precipita ela. Você pega uma verdade que é pecado e você precipita essa verdade. Falando que é preciso o arrependimento. Por que eu tenho que me arrepender? Então as pessoas pegam a verdade do arrependimento, a doutrina do arrependimento e precipitam. Falando do batismo como símbolo da sua fé. Olha, você tem que crer em Jesus, a sua salvação. E quem crê em Jesus, ele deve ser batizado para mostrar para as pessoas do mundo que ele confiou em Jesus, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Falando de uma nova criatura criada para as boas obras. E uma pessoa que crê em Cristo, ela é uma nova criatura. Para Deus é. E para ela deve ser. E que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Parece que falou agora, Senhor, Senhor, já vai. Não, Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Agora, as coisas mudam, né? O mundo gosta de algumas coisas, como os nazarenos. Eles estavam prontos para chamar Jesus de profeta, mas eles não estavam prontos para receber Jesus como Messias. Os homens estão prontos para falar que Jesus foi um homem bom, um profeta também, né? Mas entregar a vida a Jesus, reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, crer que Cristo lavou os pecados dele, crer que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava, nos purifica de todo pecado, isso são verdades que precisam ser aceitas, recebidas, mas que a humanidade tem precipitado morro abaixo. Infelizmente, os evangélicos hoje também estão à beira daquele precipício, né? Eles usam a figura de Jesus para falar de paz, de amor, né? Mas os evangélicos estão parando de falar de inferno, de juízo e de pecado. Reparem isso. As pessoas vão em igreja que elas se sentem melhor. Eu vou lá e pergunto, por quê? Porque não falou que você é um pecador? Aí você se sentiu melhor? Se Jesus estivesse aqui, ele ia dizer que você e eu somos pecadores. Mas isso é uma verdade que nos faz melhorar diante de Deus. É o tempo que Paulo mencionou. São amantes de si mesmos. Amamos os nossos desejos, as nossas vontades. Né? E a cada dia, meus irmãos, as coisas vão piorando. Eu não sei. Eu me lembro que em 1990, eu escrevi um livro que era a história dos batistas no estado de São Paulo. Eu devo ter ele em algum lugar, esse livro. Só na cidade de São Paulo, a Convenção Batista Brasileira tinha 1.500 igrejas. Só na cidade de São Paulo, uma grande capital. Você acha que isso é pouco? É difícil uma denominação chegar nesse ponto. No Brasil inteiro tinha mais de 7.000 igrejas. Em 1990, havia uma posição doutrinária muito firme da Convenção Batista Brasileira.
Essa semana eu vi um artigo que eles estão mudando o conceito de pecado, como se eles tivessem autoridade de mudar esse conceito. Veja que tragédia espiritual. Sabe para quê? Para dizer que pecado não é pecado. O que eles estão fazendo com a verdade? Eles estão precipitando a verdade. A verdade, irmãos, é que os homens, nós somos pecadores. E que o pecado nos separa de Deus. A verdade é que nós precisamos muito de nos arrepender de nossos pecados. E foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para curar essa ferida que se chama pecado. E que o mundo está dizendo hoje que não tem nada a ver, que não é problema. Que você, sabe, pode viver de qualquer jeito, todo mundo tem que aceitar. Isso é o que o mundo está dizendo. Mas essa não é a verdade de Deus. A verdade de Deus está sendo precipitada até pelos evangélicos hoje. E nós devemos abrir primeiro os nossos olhos. E se o Espírito Santo tocar, que você abra o seu coração para nunca precipitar a verdade de Deus. Aceitar, receber a verdade de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu quero terminar. A atitude dos nazarenos chama a cada um de nós a uma reflexão, né? Como a maioria dos nazarenos, a maioria de nós também conhece Jesus. Ouvimos falar de Jesus, né? Como eles, nós temos uma definição pessoal sobre muitos assuntos que envolvem muitas áreas. Você tem uma ideia a respeito do que é pecado. Por exemplo, tá? Como eles, nós ouvimos Jesus falar da vontade de Deus. Jesus falou que Ele era o Salvador, que Ele era o Messias. E como eles, nós vamos ter que fazer uma decisão. Eu vou para o morro e faço como Davi, eu adoro a Deus. Ou eu vou para aquele morro, ou precipito a verdade. Podemos agir como eles, precipitando a verdade. Nós podemos agir dentro da vontade de Deus, reconhecendo o nosso pecado, o senhorio de Jesus, crendo em Cristo, confessando Ele como nosso único e suficiente Salvador.